Oi, galera, estamos por aqui. A gente estava conversando aqui que realmente a aula foi muito legal, porque a gente revendo esses assuntos com vocês, eu acredito que tudo que a gente fez nessas aulas está de bom proveito, né? Porque eles estão aí nas beiras do Exame Nacional e tem que dar conta. E esse terceiro ano é um terceiro ano privilegiado, né? Pelo menos tem que mostrar resultado melhor do que os outros. Porque foram 96 aulas no primeiro, só nesses últimos 3 anos. Só falando de matemática, né? 3 anos, 96 aulas de matemática no primeiro ano, 96 aulas no segundo ano e 72 aulas no terceiro. E ainda teremos mais alguns encontros ali na eletiva de matemática. É muito amor envolvido, né, gente? Muita aula. Eu acho que assim, aqui só tem duas opções. Ou eles gostam da gente ou eles gostam. Não tem... não tem meio termo. Aí faz igual aquela aluna de Alto Alegre do Parecis. Professor, vocês são até legal, mas a matemática não vai muito realmente bem, não agrada a todos, mas né, vamos que vamos. Então, na aula 65, a gente vai trabalhar a análise combinatória na sua parte 2, com mais algumas definições, elementos, recordando alguns detalhes aí. Bora lá! Vamos em frente, então, número 2 de análise combinatória, a gente vai estudar o arranjo e a combinação. Tudo combinado? Vamos lá, vamos estudar, vamos trabalhar juntos, tudo combinado, tudo arranjado. A gente também hoje traz uma fotinha aqui, que de vez em quando ainda mandam pra gente, a gente faz questão de colocar na aula. E o oferecimento da aula de hoje vai para o nosso amigo, professor Diniz. E a galera aí que a gente teve lá, conheceu alguns, outros não estavam no dia, né? E a gente fez aí umas atividades com eles, certo? Que legal, né? Vamos falar os nomes dos alunos aí, ó. Quando são um pouquinho dá pra dizer os nomes, tá? Deixa eu só conectar aqui pra gente falar os nomes aí pra vocês. Vamos ver. Tananã, tananã, tananã. Vamos lá. Da esquerda para a direita temos Noelle, Gessé, Diego, Carlos, Milena e Gabriela. Legal, ó. O Carlos estava, né, no dia que a gente foi. A Gabriela também. Então, olha aí, Noelle ou Noeli, não tenho certeza. Noelle, o Gessé, o Diego, o Carlos, a Milene e a Gabriela, certo? Muito legal. Pois é, né? E aí a gente dá o abraço aqui mais de pertinho dos nossos meninos. E vamos que vamos, quase, né? E olha lá que legal, então. O professor Diniz, nosso amigo. E vocês recordam de onde eles são? A gente já teve mostrando eles aqui. Verdade, nós tivemos lá. E a nossa escola de hoje é a Escola Juraci Lima Tavares, o terceirão do Resex do Cuniã, lá no Lago do Cuniã, um lugar muito lindo, fantástico, maravilhoso, que vale muito a pena conhecer. A gente teve a oportunidade, então aqui ó, beijo no coração de todos vocês, grato pela acolhida, por estar aí nos recebendo com tanto carinho, teve um lanche muito gostoso e a gente passou aí alguns momentos juntos, né? Pena que todos não estavam todos presentes, mas né, nós estivemos por aí, beleza? Um abraço no coração, professor Diniz, beijo aos nossos alunos e quem sabe até uma próxima, né? Vamos que vamos então falar de análise combinatória. Olha aqui, então quando a gente fala de combinação, são possibilidades. Isso. Por isso que a gente até linkou lá na aula de probabilidade, né? Porque são possibilidades de alguma coisa acontecer. Ou seja, combinamos por cores, combinamos letras, combinamos números, enfim. Mas será que eles entenderam bem a aula anterior? Eu acho que sim. Acho que sim, né? Mas vamos conferir? Bora. Bora então, é a hora do quiz. Vamos lá, perguntas e respostas, anteninhas ligadas e vamos verificar o aprendizado deles com relação ao princípio multiplicativo e fatorial. Pergunta de número 1. João tem 6 blusas e 4 bermudas. De quantas maneiras João pode combinar uma blusa e uma bermuda? Vamos lá, é com vocês. Pensa e responde. 6 blusas, 4 bermudas. De quantas maneiras a gente pode combinar uma blusa e uma bermuda? Tá muito fácil, né? Usando o princípio multiplicativo, a gente já viu que a gente tem muito mais opções de look do que a gente imagina, né? 6 blusas e 4 bermudas, é só fazer 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Então, é usando o princípio multiplicativo que a gente chega longe. 6 vezes 4,
24. Muito simples, certo? Todo mundo acertou? Vamos certinho. para a próxima. Vamos lá. Pergunta de número 2. De quantas maneiras 4 pessoas podem sentar-se em 4 poltronas? Quatro pessoas. 4 poltronas. 4 poltronas. 4 pessoas, 4 poltronas. Bora ver. O que vocês acham? 4 pessoas, 4 poltronas. 4 pessoas, 4 poltronas. Quantas maneiras? Beleza. E aí? Vamos lá, 4 pessoas, 4 poltronas. Então, quantas possibilidades? 24? Olha lá, como assim? Bom, 4, 3, 2 e 1. Isso, como se fosse a permutação, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Temos 4 poltronas. A primeira pessoa ocupa a primeira poltrona. Isso. Aí, se ela já ocupou, ficou 3 vagas, né? Depois ficou 2, depois o que resta. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Vezes 1, 24. Beleza? Aqui também na anterior deu 24, mas era o princípio multiplicativo, tá? Um pouquinho diferente de agora. Pergunta de número 3, e agora? Quanto é 10 fatorial dividido por 8 fatorial? Ah, eu não sei, a gente não fez continha assim. Fez. Ah, a gente fez, né? Quando a gente fez os cortes lá, né? Isso. 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Lembra do processo. Só lembrar como que nós fizemos aqui em sala, que vocês vão ter conhecimento. 4 pessoas, 4 poltronas. 4 pessoas, 4 poltronas. Não, aí não é 4 pessoas, 4 poltronas, já passou. Eu estou pensando nas pessoas da poltrona. Ah. Tiraram nossa poltrona. Vamos lá agora. 10 fatorial dividido por 8 fatorial e a resposta é 90. Como assim, professores? A alternativa correta é a letra B. Olha lá. 10 fatorial a gente vai pegar e vai multiplicar até chegar no 8, né? Porque eu tenho 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Então é só fazer 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Parou por quê? Porque a gente pode fazer o corte aqui, só sobra 10 vezes 9, que é 90. Certinho? Certinho. Belezura, vamos lá de pergunta número 4. Joãozinho está brincando de enfileirar seus carrinhos. Sabendo que ele tem 5 carrinhos, de quantas maneiras ele pode enfileirá-los? 5 carrinhos. Aqui eu acho que é o mesmo princípio lá da nossa professora, né? Com 5 meninos para organizar em fila indiana. O princípio é o mesmo. Então, se eu tenho 5 carrinhos para colocar em fileira, e de quantas maneiras vai acontecer isso? Com certeza a alternativa correta é a letra C. Isso mesmo, né? Então vai ser permutação de 5 elementos ou ainda 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Certo? Muito Certinho. fácil. Vamos de pergunta número 5. 720 é o mesmo que 5 fatorial, 6 fatorial, 7 fatorial ou 8 fatorial? Bom, 5 não é porque a gente fez agora, né? Acabamos de fazer. E 5 fatorial a gente viu que dá o resultado de 120. Bom, então agora é só ir multiplicando, né? 120 vezes 6. Vai dar 720. Ah, então, né? Porque não é o próximo. É o mesmo que 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, até aqui a gente já tinha, não tinha? Era o 120. Agora é só a gente pegar 6 vezes 120, que dá o 720. Então,
720 é o mesmo que 6 fatorial, correto? Correto. E aí sim, né? É top das galáxias e a gente fez um quiz para identificar o aprendizado de vocês. Eu acredito que vocês tiraram de letra, acertaram todas, porque é muito bacana, né? A gente fez uma aula que a gente revisou todo esse assunto, então agora tá tranquilo. Beleza? Beleza. Então vamos ao conceito da aula de hoje mesmo. A gente falou que na aula de hoje a gente ia trabalhar com vocês o arranjo e a combinação. E o arranjo vale a pena ver de novo. Nós estamos igual novela aqui, né? Que vale a pena ver de novo? Vale, porque é assunto que vocês já viram no segundo ano. Já? Não é novidade. Não é novidade, tá? Então a gente está aqui para recordar com vocês, mas o assunto realmente, de fato, já foi visto, tá? Então vamos lá, vale a pena ver de novo. E então, falando de permutação, lembra? Ela se preocupava em ordenar, colocar em ordem, colocar em fila, enfileirar, arrumar, organizar. Então a ordem era importante, certo? Importante. E o arranjo? O arranjo... O que ele faz agora? Ele ordena, coloca em ordem, mas ele seleciona alguns. Então ele põe em ordem e escolhe. Ah, então agora temos que ordenar e escolher. Uau! Ordenar e escolher, então agora são essas duas situações, tá? Olha aí. Então vamos lá, anotando, tá? Já vamos anotar? Permutação, ordena. Arranjo, ordena. Deixa eu pegar o vermelho aqui. Permutação, ordena. Certo? E arranjo, ordena e escolhe, tá? Isso aqui é importantíssimo, pode anotar aí, é o coração da aula. Vamos falar da permutação então, desculpa, do arranjo, a permutação já foi falado, né? O arranjo vai ter uma equaçãozinha, mas que a gente não precisa se prender nela, tá? O que o arranjo vai fazer? Um arranjo de n tomados P a P, que é o que a linguagem matemática diz, ela tem um n fatorial dividido por n menos P fatorial, tá? Então, nesse processo aqui que a gente vai se encaixar com vocês. Ou seja, o número que a gente tem de possibilidades, depois a gente vai fazer um desconto embaixo, com esse número menos o que está em questão. Quer ver? Vamos na prática? Vamos lá. Então, arranjo na prática, exemplo de número 1. Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio estão apostando corrida. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio estão apostando corrida. Aí são quantos, então? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é um arranjo de 7 pessoas, mas que eu tenho que escolher? 3. 3. Além de ordenar, tenho que escolher. Então quando a gente bota para fazer, é assim, ó, 7 fatorial e embaixo 7 menos 3 fatorial. A gente vai usar esses valores aqui, ó. Esses valores que foram determinados aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer um desconto, porque eu preciso escolher. Então, aqui é ordenar e escolher. Resolvendo, nós temos 7 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo, né? 7 menos 3 é 4. Vamos fazer aquele procedimento? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 4. Beleza? Podemos cortar aqui o 4 com 4. Como que ficamos? 7 vezes 6 vezes 5. Aqui é quase um princípio multiplicativo sem usar todos os elementos, né, professor Maurício? Não são 7 pessoas? 7 pessoas. Quantas pessoas eu tenho disponível para o primeiro lugar? 7. Mas aí, uma vez que um tirou o primeiro lugar, quantas sobram para o segundo? 6. E quantas restam, então, para o terceiro? 5. Então, 7 vezes 6 vezes 5. Como se fosse uma corrida, né? Vamos supor que numa corrida, de repente, o primeiro atleta despontou na frente, chegou em primeiro lugar. Só tem 6 agora para chegar em segundo. Chegou 1 em segundo. Sobram 5 para chegar em primeiro. Beleza. 7 vezes 5 é aqui, vamos falar. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210 possibilidades aí. Nós temos 210 trios combinados ali que podem ser campeão, vice-campeão e terceiro colocado. 210 maneiras diferentes. Lembrando que Otávio, João e Mário é uma possibilidade, certo? Otávio, João e Mário. Se eu mudar aqui, ó, João, Otávio e Mário, já é outra possibilidade. Já é outro porque trio. Tá falando de colocação, né? O Otávio ficar em primeiro lugar, medalha de ouro, é diferente do João ficar em medalha de ouro. Então tem muita diferença aqui na ordem e na escolha. Tá bom?
Conseguiram compreender? Vamos de exemplo número 2, depois a gente conversa. Vamos fazer os exemplos com vocês primeiro. Em uma competição de ciclismo, 15 ciclistas estão correndo. De quantas Concorrendo. E correndo também. Correndo, ciclismo, né? De quantas maneiras podemos ter os 3 primeiros colocados desta competição? Então é um arranjo de 15 pessoas tomados 3-3. Porque eu tenho 15 ciclistas, mas eu quero escolher 3. Podemos fazer o procedimento aqui todo da equaçãozinha? Podemos, mas lembra que é um princípio multiplicativo com menos elementos? Ó, porque a gente tem 3 primeiros colocados, né? No primeiro lugar, medalha de ouro, eu tenho 15 possibilidades, são 15 ciclistas. Agora me restam para a segunda medalha de prata 14, porque um já ganhou o ouro. Quem me resta para o bronze? 13. Então, na verdade, é só fazer isso, ó. 15 vezes 14 vezes 13, que vai dar um resultado de? 2.730. 2.730 possibilidades de escolha ordenadas para os 3 primeiros colocados nessa competição de ciclismo, certo? Certinho. Beleza, legal, né? Olha que bacana. Vamos lá, então, conversar com eles um pouquinho sobre o arranjo? Então, o arranjo é uma situação muito tranquila, muito simples. Tem o exemplo que a gente fez aqui usando a fórmula, lembra que a gente falou? Não fica preso em fórmula, né? Vamos aprender de maneira prática, né? Então, o todo que a gente tem de elementos, a gente coloca em cima. Isso. E aqui a gente vai fazer uma subtração, um desconto entre o que nós temos de total de elementos e os elementos que a gente está em questão. Aqui está querendo os 3 primeiros colocados. E que nem o professor Maurício disse, aqui a ordem importa, porque é diferente o Otávio ganhar a medalha de ouro, se for o João, se for o Mário. Quando fala de colocação, tem ordem, aí a gente tem que usar arranjo, tá bom? Beleza. Tudo tranquilo? Um detalhe importante do arranjo. O arranjo é como se fosse uma permutação reduzida. Aqui vocês viram, ó, 3 posições. Então eu tenho meus 7 elementos. Só que eu vou decompor só 3 vezes. 7, 6, 5. Lá nós tínhamos 15 ciclistas. 15, 14, 13. Sim. Porque eu quero os 3 primeiros colocados. Então o arranjo nada mais é do que um princípio multiplicativo, só que não usa todos os elementos. Perfeito. Né? Que no princípio multiplicativo lá, quando a gente tem 3 caldas de sorvete, 5 sabores e 2 tipos de casquinha. Casquinha de chocolate, casquinha branca. A gente vai multiplicar todo mundo, né? Aqui a gente não multiplica todo mundo porque a gente tem só 3 lugares. A gente ainda, além de ordenar, a gente tem que escolher. Isso. Então esse é o diferencial, tá bom? Beleza. Até aí tudo bem? Importante, então olha aqui como que é importante. Você pode usar tanto o conceito do arranjo, que foi o que a gente fez, e como o princípio fundamental de contagem para resolver problemas, né? Então, compreender o que está sendo feito é o melhor caminho. Não é decorar, e sim ler o problema, compreender e pensar, que nem a gente falou na aula anterior. Esse tipo de assunto é assunto que tem que pensar. E aí o aluno fica assim, professor, mas se dá para resolver usando o princípio multiplicativo, para que mostrar a fórmula? Porque o Enem, muitas das vezes que usa esse tipo de questão, nas alternativas ele coloca a resposta no formato de fatorial que aparece na fórmula. Então eu tenho que saber, porque lá na prova não vai estar 5.040, vai estar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, ou vai estar 7 fatorial, ou vai estar 7 fatorial dividido por tanto fatorial. Então na prova ele vai te exigir que você saiba aquela fórmula, mas a aplicação e a resolução é feita de maneira bem prática. Isso mesmo, tá? Então isso é importante, o melhor de tudo, como sempre, é entender o que está fazendo, né? Beleza. Mais do que fazer coisas repetidas assim, sem ter a verdadeira compreensão. Falamos de arranjo, agora é a hora de falar de combinação. Então, ó, são vários fatores na análise combinatória, né? A gente viu a permutação, a gente viu o princípio multiplicativo, que é bem básico, a gente viu os anagramas, né? E agora a gente já viu o arranjo. Naquele mapa mental do final, da revisão da aula anterior, a gente dizia assim, né? Análise combinatória, é organização de elementos, né? Quando usa todos, é a permutação. Permutação. Quando usa parte deles,
Arranjo ou combinação. Ou arranjo ou combinação. Então é o que a gente determinou para essa aula de hoje. Arranjo ou combinação. Agora tem os detalhezinhos. Você lembra lá da dinâmica do comprimento? Lá no ano passado, no segundo ano. A galera veio, a gente recebeu uma visita aqui. Verdade. Né? Veio uma galera aqui, um pessoal que estava por aqui pela produtora, a gente chamou para participar porque a gente fez a dinâmica do comprimento. Ou seja, a partir do momento, agora, a ordem já não vai mais importar. Porque a partir do momento que eu cumprimento o professor Maurício... O professor Maurício está cumprimentando a professora Lúcia. Isso, então a ordem agora não é relevante. Então, diferente do arranjo que tem a colocação, por exemplo, chega a diretora da escola e diz assim, gente, eu estou precisando de 3 alunos aí para me ajudar ali a carregar um material ali. Faz diferença ser o José, a Maria e o João? Ou a Maria, o João e o José? Não, são só 3. Ela quer 3 dentre uma turma de 20. Ela quer escolher 3 rapidinho ali, só para fazer uma determinada tarefa. Não faz falta a ordem, não importa. Agora, diferente de... Chegou a diretora e falou, gente, eu vou pegar aqui o boletim e vou escolher os 3 alunos com a maior média. Primeiro aluno, maior média, Maria. Opa, Maria é a primeira. É diferente. Agora o segundo, João. Aí vem o João. É diferente de chamar João, Maria e Tereza. Vem me ajudar aqui. O primeiro colocado, melhor média. É diferente. Então já vamos fazer, nós já vamos mostrar isso para vocês. Mas permutação se preocupa em apenas ordenar. Arranjo ordena e escolhe. E a combinação se preocupa apenas em escolher, tá? Então, isso é muito importante, tá? Foca nos detalhes que dá tudo certo. Vamos lá, então, agora entender um pouquinho mais e fazer alguns exemplos, né, claro? Olha lá. Então, quando a gente entendeu a parte do cumprimento, né? Se 2 pessoas se cumprimentam, claro que é um cumprimento só. João cumprimenta a Laura, Laura está cumprimentando o João e isso conta apenas uma vez e não 2, correto? Correto. Beleza, nos problemas de contagem, então o conceito de combinação é isso. Está intuitivamente associado à noção de escolher apenas. A ordem agora não importa. Certo? Certo. Anotado? Anotado. Atenção dada, vamos agora... se ligar na dica, que foi o que a gente acabou de falar. Gente, esse slide aqui é vamos dizer assim, o principal de tudo dentro da análise combinatória, tá? É aquele importantíssimo que a gente não pode deixar de anotar, de entender, de relembrar, de nada, tá bom? Permutação simples. Se preocupa apenas em... ordenar, colocar em ordem. É o caso de fila indiana, é o caso de anagrama, é o caso de algarismos e tudo mais. Beleza? Beleza. Arranjo simples. O arranjo, ele ordena e escolhe. É o caso de 3 primeiros colocados numa quantidade de 20 pessoas. Isso. É o caso de as melhores notas, a classificação por notas. Né? Aí, né, é um caso específico, por exemplo, de concurso, de competição. Sempre vai ser arranjo. Certo, beleza. E a combinação agora se preocupa em? Escolher. Só escolhe. Então isso aqui é muito importante, fundamental. A gente até dá um tempinho aí para vocês assimilarem o procedimento, fazerem as anotações e entenderem o que está acontecendo. É até legal aqui, ó, porque nós passamos pelas Olimpíadas, não é? Certo. E até um certo momento das Olimpíadas, até uma certa etapa das Olimpíadas, eles vêm num processo de combinação. Porque até, se não me engano, as quartas ou as oitavas de finais... Os jogos, né? Não, nas competições de natação, essas competições de judô. salto, judô, não é arranjo, porque até lá classificam 5, ou classifica 10, classifica 12, classifica 4, beleza. Então não importa se eu cheguei em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, eu vou classificar para as fases finais. Ah, mas também tem as notas, né? Tem a pontuação, tem nota, mas assim... Mas se eu fiquei entre os 4, eu estou classificado para as finais. Agora, quando chega nas finais, aí já vira arranjo. Porque a minha melhor nota vai classificar a minha medalha. Então, eu vou ganhar a medalha de ouro se eu ficar em primeiro, o melhor. Então, até um pedaço é combinação, eu tenho que classificar, depois é
arranjo, tem que classificar, tem que colocar-me melhor. Isso mesmo. E a gente entende cada vez melhor tudo isso fazendo atividades, né? Então vamos de exemplo. Olha lá. Exemplo na telinha de número 3. Um grupo de 6 amigos resolveram montar duplas para poderem jogar voleibol. Ana, deve ser a filha da professora Lúcia, Heloísa, Rosana, Felipe, Marcos... Deve ser o filho do professor Maurício. Marcos, deve ser. E Gustavo formam o grupo de amigos. Quais e quantas são as possibilidades, né? Então, vamos lá. Agora, quantas pessoas temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 possibilidades, né? Então, olha lá, Ana, Heloísa, Rosana, Felipe, Marcos e Gustavo. A ordem não importa agora, porque Ana e Heloísa e Ana é uma dupla. É a mesma dupla. É a mesma dupla, né? Avançando, então, os subconjuntos de 2 elementos são... Aí eles fizeram com as iniciais aqui dos nomes, né? Para ficar mais fácil. Então, a combinação simples de 6 tomados 2 a 2 deu o seguinte resultado, ó. A gente já pode fazer... Não tinha lá no arranjo que é um Azinho? Azinho, né, de 6 tomado 2 a 2, agora é um Czinho de combinação. Um C de 6 possibilidades, né, tomados 2 a 2. Aqui pelo anagrama que nós temos 2, 4, 5, 8, 10, 15, né? 3 vezes 5 ali, 15 possibilidades. 3 na linha e 5 na coluna, né? 15 possibilidades, isso. Vamos ver agora como é que faria isso com um cálculo mesmo? Então, a combinação, ela também tem a sua equação, que a gente não precisa ficar preso nela também, mas a gente já sabe que é o nosso, né, a nossa total de possibilidades, o total de elementos em cima, e embaixo a gente vai elencar o que a gente está querendo, uma vezes aquele produto que a gente já fazia no arranjo. Então até aqui é arranjo, certo? Certo. Só que a gente ainda tem embaixo no denominador que multiplicar pela a definição do que o exercício está querendo. Então é como se eu fizesse uma permutação com repetição? Isso, mais ou menos por aí. Legal. É os descontos, né? Vamos resolver o problema do comprimento? Aí, vamos lá, de 20 alunos tomados 2 a 2, né? Então, a gente vai ter aqui uma combinação de 20 alunos, vamos dizer, numa turma, tomados 2 a 2. Ou seja, agora a gente vai ter o 20 fatorial em cima, embaixo a gente tem o 2 fatorial e ainda o 20 menos 2 fatorial. Olha só, do 20 até o 20 menos 2 é o arranjo. Isso. Só que como tem repetição, porque uma vez que eu cumprimento a professora Lúcia, a professora Lúcia me cumprimenta, é o mesmo. Nós já temos, né, uma repetição. Então, dividido por 2, que é a repetição. Então vamos lá. 20 fatorial dividido por 2 fatorial. 20 menos 2? 18 fatorial. E agora a gente pode fazer aquele procedimento, né? 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Parou. Por que parou? Porque eu posso cortar com o meu 18 fatorial que está aqui no denominador, né? Corta, corta. Fiquei aqui com 20 vezes 19 dividido por 2. Ou, se eu achar até mais fácil, eu já divido aqui, ó. 20 por 2. 10. Dá 10. Vai ficar só 10 vezes 19, que deu um total de 190 possibilidades. Então, quer dizer, são 190 comprimentos se eu tiver 20 alunos em sala. Isso. Dá para fazer o teste, né? Vamos fazer esse aqui, que está aqui antes? Bora. Esse aqui. São 6, né? 6 pessoas. E a gente tem que fazer duplas, né? Então, é uma combinação de 6 tomados 2 a 2. Ou seja, 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Então, temos 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 fatorial, certo? Certo. Teremos 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, parou. 2 fatorial, 4 fatorial, certo? E aí, podemos cortar aqui. Podemos dividir aqui, se quiser. 6 por 2 vai dar 3. E 3 vezes 5, 15 possibilidades, que é o que a gente tem aqui no nosso subconjunto que foi montado, né? Então, olha que legal, a gente conseguiu verificar, né, tanto nesse aqui, nesse exemplo, como lá se a gente tivesse a questão do comprimento lá com 20 alunos. Ana, Heloísa, Rosana, Felipe, Marcos e Gustavo. E lembrando sempre que a ordem não importa, né? O que significa isso? A dupla Ana e Heloísa, Heloísa e Ana é a mesma dupla, né? Então, não vai ser levado em consideração a ordem, é apenas a escolha. Pegando as 2 aulas que nós tivemos de análise combinatória, é importante que vocês destaquem alguns tópicos, por exemplo, permutação, fatorial,
arranjo e combinação. Anotem esses tópicos. E do lado, coloquem o que cada um faz. Um coloca em ordem. Um coloca em ordem e escolhe. O outro só escolhe, não precisa estar em ordem. Ou seja, a ordem é importante ou a ordem não é importante. A partir de agora, a gente sempre vai ler os problemas e vai se encontrar com algumas situações. Primeira situação, li o problema. Eu faço uma pergunta antes de responder o problema. O número de elementos que eu tenho é igual ao número de posições? De possibilidades. De possibilidades? Se a resposta for sim, eu vou resolver por permutação, por fatorial. Beleza. Se a resposta for não, aí eu tenho mais dois caminhos. Ou é combinação. Isso. A ordem é importante? Sim, arranjo. Não, combinação. Aí você vai só fazendo perguntas. Isso é interpretação, isso é o que nós chamamos na matemática de raciocínio lógico. Aqui nós simplificamos um pouquinho, porque são tomadas de decisão. Como é que eu sei qual que eu vou fazer? Simples, o problema tem que me dizer o que ele quer. E ele me diz quando eu faço perguntas para ele. E sabia que, dentro dessas perguntas aí que o professor está falando, sabia que tem questão do Enem que é só para identificar? Já teve questão do Enem que é só para identificar. Sim. É arranjo, combinação, é permutação. A alternativa vem assim, vamos supor lá que ele falou de uma questão e tal, você tem que resolver. Aí vai estar aqui, 6 fatorial dividido por 2 fatorial, ou 3 fatorial menos 2 fatorial. A outra, 6 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aí quer dizer, um é arranjo, o outro é combinação. No outro dá 6 fatorial. Eu tenho que saber, a ordem é importante. Primeira coisa, o número de posições é igual ao número de elementos? Se a resposta for sim, 6 fatorial. Não é. A ordem é importante? Como é que eu sei que a ordem é importante? Se eu mudar a posição dos meninos ou dos números, muda o número, é outro grupo? Muda. Então é arranjo. Não muda, é combinação. Pois é, e aí dentro de tudo isso que a gente vai identificando o que fazer, como fazer, em que momento fazer, né? Vamos finalizando então a nossa segunda aula com análise combinatória no nosso Brincando com os Números. Vamos ver? O Brincando com os Números de hoje, uma perguntinha, é um teste de raciocínio onde diz que 95% das pessoas erram. Ainda bem que nós estamos com os 5% aqui, a gente está com 5%, que são vocês. Que é uma galera grande, matemática genial. Vamos lá, a maçã vale 7. A uva, acho que é a amora, né? Acho que é a amora. A amora é 5 mais a maçã. A maçã é 1 mais bananas. Uma penca de bananas. É. Maçã mais amora mais uma banana é igual a... Aqui, como é que foi o nome que você falou naquela aula das figuras? Tem um nome que... Imagética? Imagética. Aqui é uma situação imagética. A primeira coisa... Tem uma imagem e a gente precisa interpretar. Não é uva, tá? Eu sempre dizia que era uva. Não é uva, é amora. É amora. E tá daquele jeito. E eu acho que aquela amora gigante, tá? Pé de amora gigante. Tá daquele jeito. Cara, olha a cor dessa amora. Essa aqui tá muito boa, velho. Ó, tá bom. Se aluno, se alguém daí da mediação tem pé de amora em casa e por um acaso vier aqui em Porto Velho, assim, para visitar a escola, mas é pidão, né? Se tiver amora, pode trazer, tá? Hashtag fica a dica. Gente, vamos finalizar a nossa aula aqui de número 65. Nossa Senhora. Muito bem. Faltam o quê? 7? Mas 2 é prova. Uma é o quiz revisional. Então, falta pouquinho. 4. De conteúdos, de fato, falta bem pouco, né? Mais legal, a gente conseguiu, então, rever com vocês todo esse procedimento da análise combinatória. Foi rápido, foi só em 2 aulas. Então, assim, galera do terceirão, se quiser um pouco mais, ou vocês vão no canal da mediação, nas aulas lá do primeiro e do segundo. Ou vocês vão não, vocês vão lá. Vocês vão lá. E aí vocês vão ver que no segundo ano vocês tiveram uma aula para cada assunto desses, uma aula para permutação, uma aula para arranjo, uma aula para combinação, uma aula... Foi muito no passo a passo, a gente tinha 96, a gente conseguiu dar esse parâmetro de assuntos bem espaçados, bem, né, no passo a passo para vocês. Agora não dá, mas a gente faz esse alerta aí. Não recordou, não lembra direito como faz, quer fazer mais exemplos? A internet, os livros, tá cheio, recheado. Então vê as possibilidades. Verifica no Enem também, né, nas aulas do Enem, como que está sendo cobrado esse assunto. Coloca lá, análise combinatória em questões do Enem.
Bom. Vai vir um monte. E fiquem à vontade. O que não pode é deixar de estudar, tá bom? Agora a gente fica por aqui, mas já já a gente volta com revisão e as atividades de sala. Até lá!